Se você não fez essa primeira etapa, todo o seu progresso vai desmoronar. Eu sei porque já aconteceu comigo. Não repita o meu erro. Senão tudo que você fez não vai valer de nada. Ainda dá pra evitar. Faça o passo a passo que eu vou te ensinar. Primeiro erro, não ter a mentalidade certa. Meu primeiro erro foi não ter a mentalidade certa. Nisso eu vou te ensinar como você trata o trabalho que você faz. Você dá o seu máximo em cada coisa que você faz no seu trabalho. Por que você tá trabalhando nisso? Quando eu falo sobre trabalho, eu falo o seu objetivo. Tudo que você faz pra alcançar o seu objetivo. Esse é o seu trabalho. Você tá dando o seu máximo de esforço em cada coisa que você faz. Eu percebi que eu errava nisso porque eu jogava basquete e eu treinava todos os dias, de manhã ou de tarde, não importava. Eu tentava sempre treinar umas 3 vezes por dia. Quando era fim de semana, eu não tinha escola, eu treinava 4 vezes. Porém, depois de um tempo, eu percebi que a maioria dos meus treinos eu não me esforçava o quanto eu podia. Eu não dava 100% de mim. Até nos treinos do clube que eu estava, eu não dava 100% de mim. A partir do momento que eu comecei a dar 100% de ir transpirar até a última gota de suor, eu comecei a melhorar muito e eu consegui superar todos os meus colegas de equipe. Eu comecei a ter uma subida exponencial. Tudo porque eu comecei a me esforçar um pouquinho mais. Eu diminuí o volume de treino porque eu tava desmotivado, mas eu me esforcei mais. E eu tive mais resultado do que todos os meses que eu tava jogando. Se você tem um objetivo e você trabalha pra ele, parabéns, você já tá fazendo a primeira parte, que é tomar ação. Mas agora você tem que entender que esse é um objetivo que você quer. Então você tem que dar 100% de você todos os dias em toda a tarefa. E é por isso que é importante também escolher as tarefas certas, escolher as tarefas essenciais. Se você quer estudar para uma prova e quer ir bem numa prova, você não vai dar 100% de você simplesmente relendo ou marcando texto, você vai dar 100% nos exercícios. Como você se sente ao pensar em se esforçar? Quando você pensa em dar 100% de você em todo exercício que você fizer para a prova, em toda tarefa que você fizer para o seu objetivo, como você se sente? Você se sente com preguiça? Ou você se sente motivado? Tipo, tá bom, eu vou me sentir exausto no final do dia, mas eu vou saber que eu fiz o meu máximo e eu vou alcançar o que eu quero. Como você se sente? A mentalidade certa é pensar, ficar motivado, obviamente. Ficar motivado por estar alcançando o que você quer. Como passar de um preguiçoso para um cara que é esforçado e fica motivado e pensa em se esforçar para o seu objetivo. É simples, tenha o objetivo que você realmente quer. E durante o dia vai se animando pro objetivo, vai se hypando pro objetivo. Eu sei como é que é, eu tinha muitos objetivos no passado, mas eu não me hypava, eu não me animava, eu não conversava com ninguém das pessoas que eu conhecia ou com meus pais sobre os meus objetivos. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha de falar. Me sentia muito estranho de falar porque as pessoas não falam sobre objetivos com outros, tipo, eu sou uma criança, eu nos intervalos da escola vou falar sobre o quê? Objetivos com meus amigos? Não, vou falar sobre Fortnite, eu vou falar sobre aquela garota que acaba de passar e eu não tenho coragem pra falar com ela. Por que eu falaria de objetivo? Esse não é o jeito certo de viver como uma pessoa que alcançaria os seus objetivos. Como você acha que um homem ou uma mulher que alcança seus objetivos, uma mulher ou um homem focados, falaria com os outros? Se é um cara que quer ser um atleta profissional em basquete, todas as suas conversas são sobre basquete. Toda conversa, as pessoas vão achar estranho que o cara em toda conversa consegue meter basquete de algum jeito, porque é a única coisa que passa na cabeça dele. É claro que você não precisa, tipo, 100% das conversas ser sobre o seu objetivo, mas deveria ser pelo menos o quê? 70% das conversas, porque ensinando as pessoas, você também aprende. E se você sabe tanto sobre a coisa que você está trabalhando, você vai ter tanto coisa guardando dentro de você que você vai querer expressar para as outras pessoas. Por exemplo, eu tô aprendendo muito sobre dopamina, tô aprendendo muito sobre testosterona, e é por isso que quando eu vou com meus amigos, eu começo a conversar. Então, amigo, como é que tá sendo seus hábitos? Ah, eu tô mexendo muito no TikTok, blá, blá, blá. Aí eu falo, ah, sério? É porque TikTok, na verdade, é muito viciante e faz mal pra você. É óbvio que você sabe que faz mal. Mas você sabe por quê? Porque a dopamina, quando você consome um conteúdo muito barato, eu começo a conversar com a pessoa. Começo a falar sobre o que é melhor pra ela na vida. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tenho um canal pra isso. Se o meu objetivo é crescer o meu canal, é óbvio que eu vou ter mais conversas profundas com as outras pessoas. Então, se você tem um objetivo, fale mais sobre ele. Se alguém pergunta como você tá, se você é um youtuber e alguém te pergunta como você tá, você fala assim, mano, eu tô ótimo, eu gravei o meu melhor vídeo essa manhã. Falando em objetivos, vai ser mais difícil você falar sobre os seus objetivos se você pensa mais em distrações do que no seu objetivo. A mentalidade certa é pensar mais no seu objetivo do que no resto das coisas da sua vida. Provavelmente agora você pensa mais em algumas coisas que acontecem que você vê na TV, uma coisa que acontece agora que, sei lá, acontece com a vida de outro influenciador, mas no seu objetivo, quanto você pensa nele por dia? Quanto você pensa, eu quero tal coisa daqui a um mês? Eu tô fazendo as tarefas certas? Tá bom, ontem eu fiz tal, e isso me fez chegar mais perto de alcançar o que eu quero. Ou você, na maior parte do dia, pensa, tá bom, agora só falta mais 1 hora pra mim acabar isso daqui e eu vou poder jogar videogame. O que você pensa? Isso se relaciona diretamente com o que você consome. Se você
consome mais jogos de videogame, você vai pensar mais em jogos de videogame. Se você consome mais coisas sobre o seu objetivo, você vai pensar mais sobre coisas do seu objetivo. Se você consome mais vídeos como esse canal te falando pra você pensar mais nas suas metas, nos seus objetivos, você vai pensar mais nas suas metas, nos seus objetivos, na mentalidade certa de ter pra você conseguir bater a sua meta. Então se inscreva pra você parecer mais com as pessoas que assistem esse canal, as pessoas fortes, que pensam nas coisas certas e tem a mentalidade certa, que quer subir na vida e não ficar só se distraindo todo dia. O que você consome? Na minha cabeça, os youtubers de videogame, essas coisas, sempre vão ser uns caras mais fracos, que vão falar pra você descansar. Isso também te influencia. Se você assiste um cara que fala simplesmente, tá tudo bem que você não conseguiu fazer nada hoje, pode descansar, não seja tão duro consigo mesmo, você vai começar a ingerir essas palavras e você vai começar a pensar consigo mesmo assim. Aí você vai estar na hora de estudar e você vai se sentir um pouquinho cansado. Em vez de você pensar, vou tomar um café, eu vou estudar, você simplesmente fala, não, agora eu vou dormir. E você não acaba dormindo, você acaba jogando videogame, porque tá muito cansado. Como se videogame fosse te fazer descansar, tá bom? Por isso que eu tô falando da influência. Qualquer pessoa, qualquer coisa que você assista, ou qualquer pessoa que você converse, elas vão te influenciar, essas duas coisas vão te influenciar. Qualquer coisa que você veja vai te influenciar. Então você tem que ter muito cuidado com o que te influencia. Eu não tô falando só sobre os vídeos que você assiste, também tem os amigos que você anda, as pessoas que estão em volta de você. Aí começa a complicar, porque se você era amigo de pessoas, de uns nerdzinhos, assistidor de anime, e os caras só falam sobre Fortnite, não pega uma garota, não tem nenhuma confiança, aí complicou, porque esses são seus amigos, mas você mudou, você não tem mais a mesma mentalidade que eles, você cresceu, você quer mais na vida, mas eles estão te puxando pra baixo, eles estão te influenciando. Eu tenho uma história, eu tinha um amigo, teve uma vez que eu tava numa das baixas na minha vida, eu tava jogando basquete, eu tava treinando todo dia, tava me esforçando bem, porém, eu não tava vendo os resultados. Eu não tava indo tão bem nos jogos, não tão bem quanto eu achava que eu podia ir. Nos treinos também eu não tava sendo o melhor da minha equipe. Então começou a subir na minha cabeça, eu comecei a me sentir muito mal todo dia. E então eu fui pedir ajuda pra um amigo pela primeira vez. Eu nunca pedi ajuda pra amigos porque a nossa conversa era sempre superficial. Mas dessa vez eu tava na fase de crescimento. Eu sabia, eu preciso pedir ajuda pra alguém pra melhorar. Pedir ajuda pra ele. Sabe o que ele me falou? Ele me falou pra mim descansar, ir mais devagar. Eu tava sendo muito duro comigo mesmo. Eu não estava tendo os resultados. Tava treinando muito. E ele falou pra eu descansar. Parece uma boa sugestão, sabe, uma melhor sugestão? Cara, você não tá treinando certo. Tem algum problema que você tá fazendo e você tem que mudar pra começar a ter resultado. Você tá tendo um problema. Você acha que a melhor forma de lidar com o seu problema é descansar? É parar de pensar nele? É ser menos duro consigo mesmo? Tem situações que, claro, você tá sendo muito duro consigo mesmo, a pressão vem e você faz o problema ser pior, ou você causa o problema por estar muito tenso. E essa não era uma sugestão, essa não era a situação. O problema não era descansar, não era eu ser muito duro comigo mesmo, eram meus treinos. Eu me esforçava tipo 70% nos treinos. E ainda nos treinos do clube eu me esforçava 60%. Nos treinos sozinho eu me esforçava 70%, do clube eu me esforçava menos ainda. Os resultados não estavam chegando porque eu não estava me esforçando o suficiente, mas eu não pensei nisso. Eu só caí mais ainda porque eu ouvi meu amigo falando pra eu descansar. Mentalidade fraca. Ele não tem culpa, sabe por quê? Porque hoje em dia todo mundo é fraco. Hoje em dia você é fraco. Porque você foi condicionado a ser assim. A gente foi condicionado na escola pra ouvir os professores falando pra gente fazer a tarefa de casa e a gente faz a tarefa de casa. A gente não conseguia tomar as nossas próprias decisões. A gente teve que andar com pessoas que a gente nem gostava na escola porque a gente era obrigado de ir. Ou a gente andava com os nerdzinhos, ou a gente andava com o grupo mais famoso. Essa segunda opção, você provavelmente tem uma habilidade social melhor, você consegue conversar com as pessoas melhor, já é mais confiante. Mas se você é da parte dos nerdzinhos, você só se ferrava. Às vezes você sofria bullying na escola e falava pra professora, a professora não acreditava, não queria fazer nada pra te ajudar. E quando você falava um pouquinho mais alto na sala de aula, a professora brigava contigo, fazendo você ter uma autoestima baixa. Os seus pais em casa, em vez de falar pra você que conversar é normal, mas você tem que saber as situações, ou falar que você sim tem que conversar se você quiser, não, eles falam pra você a respeitar a professora e ser o bichinho da professora e só fazer o que ela quer também, fazendo sua autoestima ser mais baixa ainda. Então você foi condicionado para ser assim. Agora que você tá querendo mudar, agora que você tá querendo ser mais forte, ter uma mentalidade mais forte, você faz que nem um amigo, fala para ser mais de boa consigo mesmo, em vez de trabalhar mais duro para receber o que você quer. O problema tá na vida de hoje. A gente foi continuado desse jeito. Você não tem culpa de ser assim, mas agora que você tá tentando melhorar, agora você tá indo muito melhor do que os outros. E agora é que você tem que sorrir e pensar, eu tô tendo vantagem nessa competição porque eu tô aqui estudando esse vídeo aqui de um jovem de 16 anos que tá falando tão confiantemente que eu tô acreditando nele. Porque esse cara aqui viveu muita coisa, talvez tenha vivido mais do que muito adulto aí que tem medo de viver. Então é por isso que você está de parabéns de estar aqui. E é por isso que você vai também mudar. Cada conteúdo que você assiste também te influencia, muda a sua personalidade. Se você assistir um vídeo de uma pessoa falando forte pra você e
tomar o que você quer e parar de ter medo e tomar ação, você vai implementar isso para sua personalidade. Você vai começar a se sentir mais forte, se sentir mais confiante, ter um pouquinho de mais autoestima e você vai tomar mais ação realmente na vida. Se você assistir um vídeo de, sei lá, uma pessoa, eu vou ter que falar, um jogador de Fortnite falando com voz fininha. Ai galera, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai jogar Fortnite. Quando alguém pede ajuda, fala, ah cara, sério, que pena que tá acontecendo isso contigo. É economia, é que antes era tão mais fácil de ganhar dinheiro, agora tá tão difícil. Em vez de falar pra você trabalhar mais duro, é assim que você vai ficar. Então, assiste menos vídeo e faz mais o que você tem que fazer. Tenha disciplina. Em vez de assistir vídeo, em vez de gastar tempo, vai estudar. Não precisa só você estudar pra escola. Vai estudar que nem você tá fazendo agora. Estuda pra ter mais disciplina, estuda pra ter mais motivação, estuda sobre a dopamina, que é o hormônio da motivação, pra ver por que você não está se sentindo motivado todo dia e o que você pode fazer pra melhorar. Se estuda sobre testosterona pra ver se talvez seja a testosterona que falta pra mim ficar mais motivado, porque testosterona e dopamina são muito relacionadas, na verdade. Estuda mais sobre ter mais habilidade social, porque ser humano é um ser social, então você precisa socializar. Talvez seja por isso que você esteja se sentindo sem motivação, esteja se sentindo triste, e melhora a sua vida em geral. Outra forma de parar de gastar tempo, em vez de consumir, para e pensa na sua vida. O que eu deveria fazer para conseguir chegar mais perto do objetivo? O que eu deveria fazer para chegar mais perto de bater minha meta? Eu fiz as tarefas necessárias hoje? Que pessoa que eu tenho que ser? Eu tô sendo a pessoa que eu quero ser? Disciplina, faça as coisas mesmo sem vontade. Eu costumava achar que eu fazia as coisas mesmo sem vontade, mas quando chegava na hora de realmente fazer as coisas, eu não fazia. Se eu tava mesmo sem vontade, eu não conseguia fazer. Isso não é disciplina. Eu achava que eu tinha, mas não tinha disciplina. Mas agora eu comecei a melhorar. Agora, por exemplo, eu não queria gravar esse vídeo, mas mesmo assim eu vim, coloquei a câmera, tive que mexer todo o meu quarto pra arrumar, tive que preparar o microfone. E agora eu tô aqui, agora eu tô no flow, eu tô falando contigo. Tenha disciplina pra fazer os bons hábitos, medite quando você tem que meditar. Pense na sua vida em vez de fazer o mau hábito que é fácil de fazer. Pega um caderno e tenha 3 coisas que você é grato por dia. A parte difícil é começar, mas depois que você começa, por exemplo, depois eu não queria gravar esse vídeo, mas eu coloquei a câmera, agora eu tô falando contigo, agora eu tô no flow, agora tá fácil de fazer. Depois que você começa a estudar e você entra no flow, você começa a fazer os exercícios, fica mais fácil. E ainda por cima, depois de você acabar a tarefa, você vai se sentir muito mais feliz. Por exemplo, se você acabar de assistir um vídeo no YouTube, em vez de estudar, você vai se sentir muito pior. Se você acabar de estudar mesmo sem vontade, você vai se sentir muito melhor. Isso porque a gratificação instantânea é a gratificação ao longo prazo. Se você fizer a gratificação instantânea, que é assistir o vídeo, fazer uma hábito, a sua felicidade vai subir na hora, mas depois vai descer. Isso tem muito a ver com dopamina, mas eu não tenho tempo para explicar isso agora. Mas a sua felicidade começa a levantar quando você tá fazendo a besteira, e depois que você acaba, você vai sentir um bosta. Mas se você fizer a gratificação prolongada, que é não ter vontade de estudar, mas mesmo assim estudar, você primeiro vai sentir um pouquinho pior de começar a estudar, mas depois que você acabar, você vai sentir no topo do mundo, porque você fez a tarefa para conquistar o que você quer, mesmo sem vontade. Você não deixou seus sentimentos te comandarem, você deixou o que você quer, o que você realmente sabe que você quer te comandar, que é bater a meta. Até porque, mesmo que você estude e vá na prova e vá mal na prova, é muito melhor fazer a tarefa certa e não ter resultado do que fazer a coisa errada e não ter resultado também, porque se você for assistir vídeo, você não vai aprender porra nenhuma, você não vai melhorar porra nenhuma. Mas se você for estudar, se você for trabalhar para o seu objetivo, talvez você não consiga ter progresso, tanto progresso quanto você achava, porque de qualquer jeito você vai ter progresso, você vai estar melhorando sua disciplina, mas talvez você não alcance o resultado quando você achou. Mas é muito melhor não ter resultado fazendo a coisa boa do que não ter resultado sendo medíocre, que nem todo mundo faz. Então é isso, faça o que você tem que fazer, fica bem.